Você não é tão fã de gente assim, né? Você precisa de 2 dias sozinho a cada de convívio social? Gente demais no lugar te incomoda? Você pesquisa a referência em 300 lugares diferentes? Às vezes, você acha que os erros quase que pulam na sua frente e é sempre você que acha os dito cujos? Você é sempre o cara que automaticamente pensa como poderia mudar tudo que passa pela sua mão? Se você for esse cara, ou conhece alguém que faz uma dessas coisas, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu vou falar de você, ou para você lidar melhor com os conformes que você tem convívio e conhece. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Eu Só Que Melhor. Eu sou Marcos Orofino e eu vou falar um pouquinho sobre os conformes. Mas antes de mais nada, você que se caiu aqui de paraquedas ou não sabe o que a gente está falando, dá uma olhada no vídeo que a gente explica uma das bases científicas que a gente usa aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card para você assistir agora e voltar depois para esse vídeo ou assistir depois desse vídeo aqui, tá? Mas o que seria uma pessoa conforme? É basicamente uma pessoa perfeccionista pra caramba. Ela é focada em encontrar o erro. Parece que sempre ela consegue achar algo errado ou algo que pode ser melhorado, principalmente no que ele mesmo faz. Os conformes, eles são pessoas que leem manual, gente. Mas eles leem até o final e leem todos os manuais de todos os produtos que eles usam. Utensílio doméstico, carro, tudo ele usa o manual de instrução, tá? Saber e conhecer tudo nos mínimos detalhes é uma das coisas que eles mais se importam. Mas vem comigo que eu vou falar como funciona a mente do conforme. Para vocês entenderem um pouco melhor e principalmente para a satisfação do próprio conforme, eu vou separar tudo que a gente vai falar em 7 partes, tá? Primeiro, como identificar o conforme numa palavra só. O maior medo dele é o segundo. O que motiva o conforme é o terceiro. Quarto, como ele se comunica com as pessoas. Quinto, como a empresa geralmente valoriza esse cara. E isso vai ser bem interessante, tá? 6. Como eles decidem qualquer coisa. Qual a tomada de decisão desse cara. Ah, só me promete uma coisa aqui. Se você gostar desse vídeo, se você se identificar com o que eu tô falando aqui, ou até mesmo lembrar daquela situação engraçada que você sempre passa, ou até já passou, dá aquele like, deixa o teu comentário que você se identificou. Diz pra gente qual situação você lembrou ou o que você fez que ou até a outra pessoa fez e que é exatamente como a gente está falando aqui. Então vamos embora lá, gente. Os conformes, eles são pessoas extremamente críticas. Sim, crítico é a palavra que mais define o conforme. Você é assim? Se você é assim, tem muita chance de você ser um conforme bastante alto. São pessoas que tendem a acreditar e a decidir muito mais pela lógica do que pela sugestão dos amigos ou porque todo mundo tem, usa ou faz, tá? Eles gostam de fatos, números, informações. Essas coisas convencem muito mais o conforme do que simplesmente as palavras jogadas ao vento. Eu vou contar uma história rápida aqui para vocês. O meu sobrinho, ele é um conforme altíssimo. Uma vez eu estava precisando comprar um notebook novo. E como eu não sei muita coisa sobre configuração dos computadores, eu pedi para ele recomendar um notebook para mim bom na faixa que eu queria pagar, tá? Eu fui simples e direto, né? Eu falei o que eu queria pagar para ele me dizer qual seria a minha melhor opção naquela faixa de preço que eu estava querendo, tá? Cara, vocês acreditam que ele demorou quase uma semana para me sugerir o notebook? Por quê? E olha só como é que ele sugeriu. Por que eles fazem isso, cara? Porque ele não me disse só qual seria o nome, ele mandou um Excel separado por cor, tamanho da tela, memória RAM, definição da tela, duração da bateria, com mais de 10 opções para eu escolher o que seria melhor para mim. E isso, perguntando qual programa que eu ia usar e um monte de outras coisas que eu nem sabia responder, por exemplo. Se você pensou assim, ué, mas não é assim que todo mundo faz? Ah, mano. Você provavelmente é um conforme alto também. Sabe qual é a maior emoção do conforme? É o medo. Isso mesmo, o medo, mas não o medo de barata, de aranha, de palhaço, de coisas bobas, tá? É o medo do erro, de medo de errar. Os conformes, eles detestam errar. Eles têm pânico do erro.
Por isso, eles amam e precisam eliminar todas e qualquer tipo de erro antes de tomar qualquer decisão. Não importa o quanto ela seja corriqueira ou banal, ele vai levar tudo exatamente igual a qualquer outra tarefa, tá? É basicamente o que motiva o conforme, é eliminar o erro, seguir a lógica dos fatos, tá? Eles tendem a ser muito formais, no sentido de sempre explicar tudo para as pessoas. Eles são também muito detalhistas, mas muito detalhista mesmo, tá? Mas é tanto detalhismo que eles demoram muito para realizar uma tarefa, mesmo que ela seja simples. Mas você pode ter certeza de uma coisa, qualquer tarefa que der para um conforme executar, ele vai executar aquela tarefa perto da perfeição. Até escrever um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, pode demorar muito, mas muito mais do que uma pessoa normal demoraria. De tanto que eles vão apagar, reescrever, apagar, reescrever, apagar, reescrever até ficar perfeito. Lembra da história do meu sobrinho que eu contei? Então, ele faz isso até na dieta dele, com direito à balança, cálculo de comida, Excel, de treino, tudo. E para ele, gente, isso funciona muito bem. E para uma empresa, essa qualidade de cosplay de Sherlock Holmes pode ser fundamental. Só tem uma coisa, tá? Cuidado com o tempo de entrega das tuas tarefas, porque ele pode levar tempo demais para entregar as coisas. Com essa forma de olhar as coisas com uma perfeição, isso é a maior armadilha do conforme. É ser tão perfeito que ele não consegue entregar nos prazos. Os conformes, eles são muito céticos, tá? Eles não acreditam em absolutamente nada sem prova. Tem que ter comprovação científica, por exemplo, tá? Eles vão escutar a tua opinião, de qualquer outra pessoa também, com toda a atenção do mundo, mas desde que ela esteja baseado em fatos, tá? Achismo é uma coisa que deixa o conforme até com uma certa raiva. Eles são discípulos de Santo Tomé, gente, eles só acreditam vendo, tem que provar para eles, tá? Mas olha só, brincadeiras à parte, os conformes, eles buscam seguir todas as regras, procedimentos para garantir a exatidão do que eles se propõem a fazer. Eles são muito perfeccionistas e muitas das vezes eles ficam atolados de trabalho, cheios de coisa para fazer, porque eles quase nunca conseguem fazer só do jeito mais rápido ou de um jeito que dá para entregar. Eles precisam de fazer com perfeição, fazer o melhor possível. Fazer do jeito que dá para eles é um desafio enorme para o conforme. Ele não vai fazer dessa forma. Mas isso, gente, eles têm que praticar um pouco mais. Um fato curioso até, eu já tive um caso de um conforme, que ele só delegava, que ele não fazia nada. Por quê? Porque o medo de errar era tão grande que ele inconscientemente ele achava que nunca fazer nada era o melhor jeito dele não errar. Então ele sempre delegava a tarefa para os outros. Doideira, coisa que o conforme não faz é delegar a tarefa. E tem uma doideira maior ainda. Quando ele recebia a tarefa feita, ele olhava como tinha sido executado. E se não fosse igual ao que seria perfeito para ele criticava. É muito doido, gente. Na maioria das vezes eles precisam do máximo de detalhe para fazer a melhor análise e minimizar os erros, os riscos do negócio, tá? Eles são pessoas precisas e exatas. Eles têm padrões de exigência muito alto, tanto para si quanto para os outros. Eles têm uma certa dificuldade em admitir o erro, quando erraram. Até porque, que você deve lembrar que eu falei aqui, que achar e consertar o erro é o que mais eles querem. E o medo de errar é o que mais assombra o dia a dia do conforme. A mais simples das tarefas, ela pode virar uma missão de vida para o conforme. Elas viram, pelo menos por aquele momento. Agora preste atenção nisso aqui. Olha como é que eles falam. Quase sempre eles falam pausadamente, com a voz baixa e de forma educada. Geralmente eles escutam mais do que falam. Eles não demonstram reação, gente. Não é porque eles querem. Muitas das vezes ele está super interessado, empolgado naquilo que você ou alguém está falando com ele. Mas parece que ele está de saco cheio ou viajando em outra coisa, pensando em outro negócio. Mas fica tranquilo que isso é normal. Eles só falam quando eles têm certeza. Tá cansado de saber que eu só abro a boca quando eu tenho certeza? Eles são os famosos doutor sabe tudo. E geralmente eles vão ao ponto, tá? Mas antes, eles explicam tudo no detalhe com precisão para quem está ouvindo. Eles sempre dão uma aula.
Não porque eles são arrogantes ou porque eles querem mostrar que eles sabem demais, que eles gostam de aparecer, não é nada disso. É porque eles gostam de dividir o que é importante para eles, os dados e fatos daquele assunto. Você já pensou que o sabichão do teu trabalho, da tua família, ele não faz isso por arrogância nem por te afrontar? Ele faz para te ajudar, por empatia. Perspectiva, o ângulo que você vê é uma loucura, né? Depende muito do observador. A gente já entendeu como é que ele fala, mas como a gente fala com conforme? Gente, se prepara, porque às vezes é difícil, tá? Geralmente não são exatamente as pessoas mais simpáticas à primeira vista. Eles são muito reclusos, eles têm uma dificuldade de jogar a conversa fora, de fazer amigo com facilidade em qualquer lugar. Muito ao contrário do influente, tá? Então vou te dar umas dicas que vai poder te ajudar no teu dia a dia, caso você lide com conforme no teu trabalho ou até mesmo na sua casa. Eles são pessoas que gostam e acham uma delícia saber de tudo das coisas, tá? Portanto, precisam que a gente seja detalhista quando falar com eles, tá? Então não poupa detalhe com ele. Não precisa ter pressa de contar ou descrever aquela coisa que você está querendo, tá? Aliás, você descreve tudo no mínimo detalhe. Com certeza ele vai ficar super interessado naquilo quando você estiver falando dos detalhes. Se você estiver falando do trabalho, de algum outro assunto, de um assunto científico, não poupe detalhes, gente. Explicação e principalmente linguagem técnica é fundamental para ele. Usa muito isso. Pode usar muito linguagem técnica à vontade. Tudo que ele não souber, ele vai demonstrar interesse e vai pedir para você explicar. E quanto mais ele aprende com você, mais interessado em você e no assunto ele vai ficar. Só não foge do tema, tá? Dependendo, diz até qual é a fonte que você... Dependendo não, diz sempre a fonte que você usou para aprender aquilo que você está discutindo com ele. Porque lidar com São Tomé você tem que comprovar. Seja claro quando você falar. Demonstra que você tem domínio do assunto. Mesmo quando o assunto for o mais banal possível. Tentar enrolar um conforme não é uma ideia muito inteligente, tá? Parece que um conforme é uma pessoa difícil de lidar, né? Talvez no quesito relacionamento com pessoas, com certeza é mais complicado que o conforme. Mas quem não tem as suas peculiaridades, né, gente? Eu, por exemplo, tenho as minhas esquisitices. Quem nunca? Todos nós somos esquisitos, cara. Eu gostei dessa parada aí, gente. Faz até o seguinte, se você está comprometido ou se identificou suficientemente para chegar até aqui, para esse vídeo aí rapidinho e coloca essa hashtag no comentário aí. Hashtag somos todos esquisitos. Gostou? É isso aí, eu gostei dessa parada aí. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o vídeo. Quando você lida com conforme, você tem que estar pronto para algumas coisas. Ele é muito resistente à informação vaga. Tudo tem que ter um porquê. E ele adora saber todos os porquês. Ele tem um puta desejo quase incontrolável de conferir tudo o que ele faz e o que os outros também fazem. Eles têm pouca necessidade de estar com as pessoas. É como se as pessoas, depois de um tempo, elas causassem cansaço físico neles. E aí, ele precisa ficar sozinho. Ficar sozinho fisicamente no ambiente é o que geralmente ele precisa para se reenergizar, para descansar a mente dele. Como a gente disse aqui várias vezes nesse vídeo, eles gostam de eliminar o erro e buscam sempre a perfeição. Eles gostam de ter regras estabelecidas, gente. Bem, agora se você chegou até aqui, se identificou com isso tudo que eu estou falando, presta muita atenção nessa parte aqui. Porque como todos os perfis que existem, todos eles precisam de melhorar certas coisas. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso agora. A gente sabe que você é exigente com você e com os outros. E eu vou te dar 8 dicas que você não vai achar em qualquer lugar por aí, tá? Então o meu primeiro conselho é o seguinte. Entenda aquilo que te limita. Ter mais autoconhecimento e saber, por exemplo, que a sua busca pela perfeição é um ótimo jeito de te desafiar para você melhorar sempre, mas que o excesso disso faz com que você tenha uma dificuldade enorme em assumir risco e você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. Nem toda ação ela vem acompanhada da perfeição. Algumas vezes não tem como as duas estarem junto na maioria dos casos. Você precisa escolher entre fazer o melhor jeito que dá ou sempre adiar aquilo, porque sempre vai existir o melhor jeito para você fazer as coisas. A segunda, não esquece de valorizar as diferenças. Valoriza o jeito de cada um ser. Que bom que as pessoas pensam de forma diferente e está tudo bem por isso. O jeito que as pessoas encaram aquilo que é perfeito para ela, que está muito bom para ela, é sempre diferente. Passa a gostar mais disso.
Talvez te dê mais uma visão mais legal de como tudo pode ser. Terceira, essa aí funciona para todo mundo, mas é sempre legal falar. Critica menos e agradece mais. Tenta olhar o lado bom das coisas. Eu tenho certeza que você vai se sentir com mais disposição mental. A quarta, aceita mais o erro. Errar é humano, faz parte. Não se critique ao extremo, não se cobre ao extremo quando isso acontecer. Se entrega as coisas sem olhar 1 milhão de vezes antes. Pensa no que você já deixou de fazer, de experimentar, de arriscar, o que você já perdeu porque achando que não estava no jeito certo ou no melhor jeito, no jeito perfeito. Às vezes, a mesma oportunidade, mesmo que ela não seja 100% perfeita, ela não passa 2 vezes e não bate na tua porta 2 vezes não, tá? Quinta, valorize as pessoas ao seu redor. Mesmo que você note algo errado que elas fizeram, tenta se concentrar onde elas acertam, onde elas acertaram, elogie as pessoas. Sexto, treina a trabalhar em equipe, principalmente se você quer melhorar no aspecto profissional. Desenvolver a sua habilidade de lidar com as pessoas e se comunicar com elas vai ser um divisor de água na sua vida. Sétimo, seja mais caloroso. Diga como você se sente, se abra para as pessoas, mesmo que você tenha certeza que isso seja óbvio para as pessoas, notório para a pessoa que está se relacionando com você. Eu tenho certeza que você vai se surpreender a cada dia com quantas vezes as pessoas e você mesmo acham que entenderam o que a outra pessoa disse ou que ela sente. A oitava, aceita ajuda. Aprenda a lidar com a sua própria necessidade e com a pressão de ser o perfeito o tempo todo. O que eu quero dizer, gente? Relaxa. Para de ser tão exigente com você e com os outros. A vida é uma só. Aproveita mais, se permita errar e principalmente arriscar. Beleza? Agora que eu já falei um pouco como o conforme se comporta no dia a dia, eu vou falar sobre algo bem bacana e que pode te ajudar bastante. Onde o conforme vai se sentir realizado em uma empresa. Ele vai se sentir realizado em função técnica ou nas áreas voltadas para os trabalhos que exigem extrema qualidade, onde envolvem métodos de investigação e resolução de problema, onde haja uma utilização do conhecimento dele e da lógica. Função que desafia a função de capacidade de raciocínio e conhecimento da complexidade dos assuntos, que são funções que os conformes se adaptam muito bem. Até porque um conforme é muito organizado nas coisas dele. Eles conseguem captar as informações e sistematizam ela de forma que eles possam utilizar elas depois. Ele é um identificador de padrão natural. E eles são, por natureza, disciplinados e adoram seguir regra e padrão pré-estabelecido. Todo mundo gosta de uma curiosidade, né? Então, a gente vai falar de pessoas famosas que têm grande conformidade. O Bill Gates, Albert Einstein, Mark Zuckerberg, Arnold Turner, a Miriam Leitão, o professor Pasquale e claro que um personagem bem icônico que é o Sherlock Holmes. E aí, você curtiu, se identificou? Achou a cara de alguém da tua família, do teu trabalho aqui? Então vai lá, não esquece da nossa promessa lá no início do vídeo. Se você curtiu, se identificou, não esquece de deixar aqui o gostei, por exemplo, para dizer pra gente o que você gostou mais e principalmente dizer aqui embaixo nos comentários o que mais assim você achou a tua cara, onde você se identificou ou você lembrou de uma pessoa. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem esse vídeo no teu dia a dia, no seu relacionamento. Fiquem todos com Deus, obrigado por deixar eu passar a minha experiência para vocês. Um beijo enorme no coração. Fui!